Olá, eu sou Priscila Monteiro e vou apresentar para vocês hoje, nessa oficina Rota Rio Imperial, um pouquinho das características do turismo cultural, do turismo histórico, o que significa esse segmento do mercado, da economia, e como é que dentro do turismo esse segmento ele tem uma série de variações e que a gente consegue também ter o Rio de Janeiro sendo um dos destinos mais sensacionais para a gente estar conhecendo e praticando esse turismo. Modéstia à parte, eu sou bairrista mesmo, carioca, vou estar exaltando o turismo cultural aqui no nosso estado. E um detalhe, a gente precisa começar a entender um pouquinho o que é turismo cultural. Até porque quando a gente para e pensa nas nossas viagens, elas acabam tendo muitas vezes a experiência cultural envolvida em todos os momentos. É uma experiência gastronômica, é comer uma outra comida, que é regional, específica de um lugar, mas o que a gente vai conseguir entender do que é esse turismo cultural, da mudança, por que tenho essa classificação desse segmento, diferente de outros, tem a ver muito com o turista, com o visitante, e aquilo que motiva ele a viajar também. Porque é aquilo, a pessoa que vem ao Rio de Janeiro, para ir às praias de Copacabana, também está vivenciando essa experiência cultural. Mas ele não está absorvendo os saberes, as vivências, o conhecimento daquela comunidade local. Ele veio mesmo com a motivação de fazer fotos, pegar sol, praia, que é normalmente o que a gente classifica de segmento de turismo de lazer e muitas vezes chamamos até de turismo de sol e praia. No caso, esse turista que vai estar aí, ou também pode ser um visitante. Hoje em dia, os próprios moradores da cidade do Rio têm participado de passeios, caminhadas, que mostram para eles a cultura local, mostram esse patrimônio, esse bem, Então, esse turista, esse visitante, ele precisa que a motivação da sua viagem, que a motivação do seu deslocamento seja conhecer, experimentar, vivenciar essa cultura local. Então, só para a gente dar um exemplo em relação a isso, tá? Aqui na nossa oficina, digamos que eu vim para o Rio de Janeiro motivada a conhecer um pouco mais da história do Império, Então, na minha programação de viagem, pode até ter um momento ou outro que eu vou fazer uma caminhada na praia, mas eu coloco como pontos, como atrações que eu quero visitar, lugares como o Paço Imperial, a Antiga Sé, onde aconteceram as coroações, onde aconteceram a assinatura de leis importantes dentro da história do país e vivenciar e enxergar esse patrimônio que está preservado contando toda essa história. Então a gente já começa a definir aí, que o turismo cultural é marcado pela motivação do turista e do viajante ou visitante, na sua viagem, no seu deslocamento, com a finalidade de vivenciar aspectos, situações bem características dessa cultura existente no destino. Então é só para que a gente possa entender, E aí quando eu estou falando de destino, a gente também pode estar incluindo pontos turísticos, atrações turísticas, espaços turísticos, não só uma cidade, já que eu estou mencionando uma outra cidade, já que eu estou mencionando também a questão do interesse do visitante aqui, e não esse turista que pernoita numa outra cidade, que utiliza, toda uma série de elementos da atividade turística, como transporte, hotelaria. Então é só para que a gente tenha uma ideia aí de quem que a gente está falando, que está recebendo essa motivação. Então, a gente entende que esse turismo também vai além de um patrimônio material. Ele está muito associado a esse patrimônio material e ele é muito importante, inclusive, para a manutenção direta e indireta desse patrimônio material, Mas ele também vai estar envolvido com bens imateriais, eventos culturais, não só relativamente ao patrimônio em si. É claro que é super importante para a conservação de museus, prédios históricos,
mas não é a única motivação. Saberes, eventos, né, esse bem material, ele também está envolvido nessa motivação desse deslocamento, dessa viagem. O desenvolvimento do segmento do turismo cultural deve compreender características e estruturas, realizando atividades de valorização e difusão das culturas locais e regionais também, né? A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, macros regiões turísticas que a gente chama de Costa Verde, de Serra Imperial, Costa Azul, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então a gente consegue estar aí tendo características que são regionais, como por exemplo o Vale do Café, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. E dentro dessa compreensão desses aspectos, né, a gente também tem aí uma preservação de patrimônio material e imaterial desses saberes, gerando assim oportunidades de negócios dentro desse segmento, porque a gente está falando de uma das redes, né, um dos braços da economia. Então a gente precisa estar entendendo também um pouquinho que gerar negócios, gerar lucro, gerar renda, né, acaba sendo uma das características próprias dessas regiões, dessas comunidades locais dentro do turismo, né, do segmento de turismo histórico-cultural ou do turismo cultural como um todo, tá? A gente também tem que respeitar quando a gente estiver fazendo esse negócio. Não adianta chegar e mudar as características dos locais, os símbolos, os signos, porque senão vai perder, né, essa transparência, essa autenticidade que vai motivar os viajantes a irem para esses destinos, né, a irem para esses locais. Então, também, né, respeitar, transformar isso num segmento da economia, mas respeitar símbolos, signos, esses conhecimentos, né, desses bens culturais, materiais ou não, né, imateriais, dessas comunidades locais, precisam ser respeitados. E a gente também, né, deve estar destacando aqui que esse próprio turismo cultural acaba englobando também outros setores do turismo que a gente conhece, né, e outras formas de fazer esse turismo cultural, como, por exemplo, um turismo gastronômico, um turismo ferroviário, o turismo étnico, que aqui no Rio de Janeiro está tão presente. Então é só para que a gente entenda um pouquinho, que a gente escuta outros termos, né? Eu estou fazendo turismo étnico, eu estou fazendo turismo gastronômico, mas eles estão todos incorporados dentro desse braço maior da economia, que é o segmento do turismo histórico-cultural, do turismo cultural como um todo, né? Mas sendo assim, se toda viagem é cultural, o que muda, né? O que vai determinar esse turismo cultural? Voltando ao que eu estava falando no início, essa motivação do viajante, né? É esse desejo do viajante, né? Então a gente consegue entender que nem toda viagem ela é do turismo cultural. Dependendo do viajante, do desejo dele naquela absorção, da compreensão, por exemplo, de um prato que ele está comendo, é que isso vai mudar essa classificação, tá? E aí, gente, é interessante também a gente estar observando, tá, que talvez até outros segmentos do turismo vão estimular, a partir dessa experiência, dessa vivência, o retorno desse turista ao destino para aí sim vivenciar um turismo histórico-cultural. Então uma coisa não anula a outra, esses segmentos eles se complementam, mas a gente precisa entender a importância de ambos e também as características práticas de cada um deles. Um exemplo muito prático que eu gosto de dar, e eu sou historiadora, sou guia de turismo também, e vivo desse turismo histórico-cultural, desse turismo cultural há 14 anos já. Então posso estar trazendo, é muito legal quando a gente está andando nas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, ou quando a gente está viajando para o Vale do Café, e a gente consegue falar assim para a pessoa, não, porque o imperador veio aqui, né? O imperador Dom Pedro II esteve aqui. A responsabilidade da doação das 6 Marias que vão gerar essas fazendas de café foi o imperador Dom Pedro I que fez, né? A gente tem um crescimento
de desenvolvimentos agrário, urbano, muito grande durante o período do Império. É interessante até mesmo em atrações que são mais modernas, como é o caso da Orla Conde, a gente ter a oportunidade de passar por lugares que no passado, provisoriamente, foi construído um cais, um atracadouro para receber a Imperatriz Teresa Cristina. E também passar, né, sobre uma região que também foi construído um atracadouro para a Imperatriz Leopoldina quando ela estava chegando, né? Então, ainda como princesa Leopoldina. É interessante que a gente consegue ver algumas características que estão preservadas hoje desses bens materiais em pinturas que retrataram esse momento. No caso da Leopoldina, a gente tem várias gravuras do Debré que vivenciou aquele momento e representou aquele momento quase como se fosse fotos, né? Tiradas instantaneamente e de ângulos diferentes, porque a gente consegue ver o atracadouro de frente, uma visão que possivelmente a Leopoldina teve, e depois já em terra, quando ela está desembarcando e encontrando com Dom Pedro. Então, quando a gente olha no pano de fundo desse desenho, né, claro que os protagonistas ali bem claros, a gente consegue ver, por exemplo, o paredão, as paredes das celas do Mosteiro de São Bento. Então, hoje eu consigo caminhar por esse espaço que no passado teve esse cais e ter uma noção que foi ali que aconteceu, justamente pelo registro dos artistas que circulavam no Rio de Janeiro naquela época. Então é literalmente, né, andar por ruas de história e conhecendo, passando pelos lugares que no passado só a realeza estava passando, tá? E um outro detalhe também é que esse estímulo a essas viagens culturais nos trazem um conhecimento e uma vivência que é bem interessante, né? O próprio início do turismo cultural no mundo, claro, sem ainda contar, né, com uma infraestrutura turística, como a gente entende hoje que os lugares se adaptam e contam, começou lá atrás, com o Renascimento, onde pessoas da Inglaterra, né, pessoas da própria Itália, da França, iam até a Itália, até Roma, até Florença, para ver os sítios arqueológicos da Antiguidade Clássica que estimularam esse renascimento e inspiraram pessoas como Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, esses grandes tours, eles acabavam quase que sendo uma complementação de estudos em famílias mais abastadas, nobres, burgueses, para poder ter essa vivência e estar nos espaços que motivaram a esses grandes artistas a fazerem as grandes obras que estão eternizadas até hoje, né, na humanidade, pintura da Capela Sistina, determinados quadros, e como a Mona Lisa, né, é ter essa vivência desse espaço através de um conhecimento. Então a gente pode compreender que o turismo cultural, né, é um conjunto de atividades turísticas que estão relacionadas a uma vivência junto a elementos significativos de um patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando assim, né, e promovendo também os bens materiais e imateriais de cada um dos lugares, de cada uma das regiões, porque quando a gente viaja, né, a gente troca a roupa da alma, a gente traz esse conhecimento aí pra gente e não tem nada que tire esse conhecimento de dentro da gente, né? Não ocupa espaço, como a gente gosta de brincar. Então, o turismo cultural é muito importante para a gente poder estar conhecendo o outro, estar conhecendo características locais de comunidades e realidades e vivências diferentes da nossa, né? A construção de memórias coletivas e individuais baseadas naquele meio, naquele ambiente, e dentro de um desenvolvimento histórico, de uma diversidade muito rica, né? Então muito ampla. Espero que eu tenha conseguido me fazer clara no que é esse turismo cultural e de como ele também está envolvido diretamente com a questão histórica. E a gente vai ver muito mais coisa aí para frente. Espero que vocês gostem desse conteúdo que está sendo preparado para as oficinas Rota Rio Imperial.